Fala galera, beleza? Bom, alguns dias atrás eu fiz um vídeo aqui falando a respeito do Gripen, aonde no título era Gripen Naval já era. E teve algumas repercussões ali, né, nos comentários ali, de pessoas que vieram criticar meu canal, falando que um canal com o nome de Estudando a Guerra é um canal mal informado. O cara falou pra mim que o Gripen NG ele pousa e decola de pistas curtas, né? Mas como todo mundo sabe, um porta-aviões ele fica balançando, ele não fica parado como uma terra firme, né? Como uma pista em terra firme. Ali a coisa é meio complicada. Então hoje eu vou fazer aqui algumas novas análises, né? A respeito do Gripen versão naval. Eu sei que muitas pessoas ficam chateadas, né? Porque há um favoritismo muito grande, uma torcida muito grande em cima do Gripen NG aqui no Brasil. Eu mesmo, assim como milhões de pessoas que já ouviram a respeito do Gripen, eu também sou uma pessoa que eu sinto um certo orgulho por saber que o nosso país vai operar essas aeronaves na Força Aérea. Só que em todo o ramo das Forças Armadas existe uma ferramenta apropriada para se operar. E eu não acho que o Gripen NG, pelo menos esta versão que o Brasil fez a aquisição, é uma ferramenta digna de se estar em cima de um porta-aviões. Por quê, pessoal? Começa pela questão do motor. Antigamente, uma aeronave naval que é empregada em porta-aviões, essa aeronave ela tinha que ter dois motores pela questão da confiabilidade. Só que isso daí é uma coisa que se desmanchou ao longo do tempo, porque como todo mundo sabe, um motor quando ele é atingido, né, numa condição aí de guerra, de operação, ou quando ele vem gerar alguma falha e ele explode, ele gera detrito e ele acaba que por atingindo também o outro motor do lado. Como por exemplo, um Eurofighter Typhoon. Os dois motores deles ficam ali, juntos, né, na centerline da aeronave. Então se o motor daquele gerar uma falha ou for atingido, pode ter certeza, o outro motor do lado também ele vai ter sérios problemas. No caso, por exemplo, só para dar aqui um exemplo, o F-14 Tomcat. Ele é uma aeronave, foi uma aeronave bimotor e que tem seus dois motores ali um pouco distante. Pode até ser que uma aeronave como o F-14, se ela viesse a ser atingida em um motor, o outro ainda talvez continuaria funcionando, né? Porque eles ficam distantes. Mas o Eurofighter Typhoon, da Rafale, todas essas aeronaves aí, o motor fica muito próximo, né? Até mesmo para a nave a Tornado. Então, só relembrando esse conceito, né? Antigamente era por questão de confiabilidade, uma aeronave com dois motores. O motor do Gripen NG, o GE414, é um motor muito confiável, muito. Mas mesmo assim, uma aeronave para ser empregada em um porta-aviões, ela necessita de dois motores, começa por aí. Mas por que, Everton? Se você está falando que o motor do Gripen ele é muito confiável, por que teria ter dois? Porque nos dias atuais precisa de dois motores pela questão do payload. Um caça aeronaval, ou seja, empregado em um porta-aviões, é uma aeronave que tem que carregar muitas bombas e mísseis. O payload dela sabe, é coisa assim surpreendente, né? Se parar para comparar, por exemplo, o peso de armamentos que o FA-18 carrega em relação ao Gripen, é bem maior. Então, tendo dois motores, essa aeronave tem mais potência. E com mais potência você pode estar ali operando em um porta-aviões, uma vez que, como muitas pessoas não sabem aí, o avião quando ele vai fazer a decolagem porta-aviões, ele faz contra o vento. Ele não faz a favor, porque senão após ele sair ali,
a catapulta arremessar ou ele fazer aquela rampa, ele acaba estolando, ele acaba mergulhando de bico ali e vocês já sabem, ele vai parar no mar. Então é feito contra, para ele ter uma sustentação, né, contra o vento, e ele vai alcançando ali a altitude de pouco a pouco, até que ele sai de lado e vai embora, né? É sempre assim. Uma aeronave, para ela ser naval também, ela precisa de um bastão de recolhimento, né, o hooker, um bastão que pega ali o cabo de aço, e aquele cabo de aço, ele é instalado em uma cápsula compressora que fica embaixo ali do convés, né, numa sala especial. Então assim, é como se fosse uma seringa comprimindo o ar. Quando a aeronave ela pousa ali no porta-aviões, ao contrário também do que muitas pessoas imaginam, eles aceleram no último essa aeronave, quando ela já agarrou aquele cabo de aço. Por quê? Quando aquele cabo de aço ele puxa aquele compressor lá de baixo, esse compressor ele acaba comprimindo o ar e ele segura a aeronave. Então ela tem que ser puxado com muita força. Então é por isso que, ao invés da aeronave frear, eles aceleram até o final quando ela agarra com o bastão aquele cabo de aço, que é para fazer uma frenagem mais forte, mais rápida, segura. Tanto é que vocês podem ver que o cabo de aço chega, puxa para trás, a aeronave ela chega, volta de ré um pouquinho, que é quando aquele bastão acaba soltando então. Então pessoal, é o seguinte, como no vídeo passado eu já tinha colocado, Gripen naval já era, eu tinha colocado lá quantos países em potencial são compradores de um Gripen versão naval e quantas unidades o Brasil estaria disposto, e até mesmo esses vizinhos, né, para que a Saab se comprometesse com um projeto tão grande assim. Porque é praticamente um Gripen novo, a gente está falando de mexer diretamente na estrutura do caça. Começa pela estrutura, a adaptação desse bastão para recolhimento, tem que ter um trem de pouso muito mais reforçado para poder fazer o pouso, certo? É um trem de pouso de um caça aeronaval, é muito mais reforçado. Tem uma questão aí que vai a favor, né? A questão dos canards. Porque essa aeronave, quando ela possui os canards ali, ela vem no porta-aviões com um ângulo de ataque um pouco mais elevado. Então ela acaba freando bem essa velocidade, faz um pouso mais seguro. Só que simplesmente pousar com um freio, só com os freios que o Gripen atual possui, é uma coisa assim que não traz muita segurança. E o pessoal da Marinha trabalha com muita segurança. Eles trabalham com certeza. Não é com achismo igual o rapaz aí que falou que o meu canal é mal informado, né? Então, eles utilizam isso daí para poder fazer um recolhimento dessa aeronave, um pouso dessa aeronave mais segura. Então é como eu estava falando, tem a questão desse bastão de recolhimento, tem a questão de dois motores, porque o Gripen é um caça pequeno. Ele é uma ótima aquisição, uma excelente aquisição para a nossa Força Aérea. Entende? Para a Força Aérea. Já para a Marinha é complicado. É um caça pequeno, um caça monomotor. E eu acho que, por exemplo, sairia mais barato para o Brasil que está acostumado a trabalhar com orçamentos sempre muito baixos, né? Sempre aí fazendo milagres, né? Verdadeiros milagres aí com orçamento muito baixo. Eu acho que sai muito mais barato para o Brasil comprar já uma versão de um caça aeronaval consagrado, que já se mostra eficaz no combate, em todo o emprego ali, naval, e até porque já tendo uma linha de produção sairia mais barato. Requisitar, sabe, para fazer uma versão naval do Gripen, eu acho que sairia caro. Então acho que o Brasil não tem dinheiro para fazer isso. O Brasil sequer no momento ele tem um porta-aviões
que já é uma plataforma caríssima, e por isso que eu digo que uma aeronave aeronaval ela tem que ser específica para aquele ramo, porque não é um barquinho, é uma embarcação de muito valor. Então tem que ser um caça projetado em todos os quesitos que aquilo dali precisa para proteger. Se eu não me engano, o FA-18 ele é capaz de detectar aí aeronaves voando a muito baixa altitude com o radar que ele tem. E até mísseis de cruzeiro. Eu não tenho muita certeza, mas eu acho que ele faz esse mesmo tipo de tarefa que o F-14 Tomcat fazia antes. O Gripen NG eu já não sei. Então eu acho que o FA-18 seria uma aquisição mais barata, tendo em vista que ele já existe já há um bom tempo. E não é que eu queira que fosse o FA-18. Se o Brasil tivesse dinheiro, eu também seria muito a favor de que o Brasil e também teria muito mais certeza que talvez o Brasil iria pedir para que fizesse uma versão naval do Gripen, mas Covid-19, um monte de problema orçamentário, né? Então eu acho que o Brasil vai acabar esbarrando no FA-18. Não é que eu diga que é da minha preferência. Se fosse da minha preferência, talvez um Rafale ou um Typhoon, né? São caças também aeronavais. E mais uma vez eu volto a citar, o conceito aeronaval não é exclusivamente mais a projeção de força pelo mar. Ou seja, com uma plataforma que é um porta-aviões. Ela pode ser baseada também nos litorais, né? E daí sim eu sou a favor de que o Brasil faça muito mais aquisições do Gripen para baseá-los através dos litorais ali. Seria uma ótima escolha. Mas para estar em cima de um porta-aviões, ele tem alguns quesitos que, não só na minha opinião, mas na opinião de grandes analistas também, ele está em falta. Ele teria que mudar muito para estar ali em cima e fazer uma segurança efetiva mesmo de um porta-aviões. E não do jeito que ele se encontra agora. Seria improviso. Eu acho que o Brasil não precisa improvisar, porque improvisamentos eles são feitos já quando está um país em guerra, se sente na necessidade de improvisar. Eu acho que o Brasil, pelo contrário, ele se encontra no momento onde ele tem tempo para poder analisar e fazer ótimas escolhas, porque no passado já fez algumas péssimas escolhas, assim como, por exemplo, a aquisição lá do São Paulo, eu acho que era um antigo Fokker, né? E só jogou dinheiro fora. Comprar outros porta-aviões aí usados, eu não sei se seria uma boa opção. Talvez construir um novo, né, ao longo do tempo, seria uma boa opção. O Brasil, que nem eu falo, tá com problema desse Covid, orçamento baixo, a maior parte do orçamento do Exército está sendo destinado à fabricação dos submarinos, beleza? Então, não tem muita coisa aí. Bom, talvez eu venha falar aí, né, dar algumas outras análises a respeito do Gripen naval. Tem coisas que falam muito a favor, como por exemplo o tamanho dele. Ele seria facilmente ali colocado em um convés para operação por conta do peso dele e do tamanho dele muito pequeno, né, bem leve, um caça bem leve, então ele não teria problema com os elevadores de nenhum dos porta-aviões que está disponível aí para compra, né? Outra coisa que eu já falei é a questão do canard, né? Que ajuda bastante na pré-frenagem ali para fazer o pouso. Uma aeronave de uma manutenção muito rápida, então para poder equipar ele com novas bombas e mísseis é muito rápido também, coisa de meia hora aí eu acho que já está pronto, ou bem menos, né? E como ele é uma aeronave multifunção, seria mudado ali os programas dele para tarefas diferentes ali praticamente em tempo real, não necessitando passar de um dia para o outro, como aeronaves aí do passado. Espero que tenham gostado do vídeo, até mais.